programa de hoje está todo especial. Nós estamos no pátio do colégio, na cidade de São Paulo, capital. Na verdade, aqui nasceu São Paulo. E hoje vamos conhecer uma igreja histórica e encantadora. A igreja dedicada a São José de Anchieta, o apóstolo do Brasil. Vem comigo! Padre Carlos Alberto, muito obrigado por nos acolher nesse ambiente tão histórico, não só para a cidade de São Paulo, mas para toda a nossa nação. Acolher a TV Evangelizar neste programa Conhecendo Igrejas. Eu que agradeço a presença da TV Evangelizar e em seu nome, Padre Anísio, toda a equipe, não é, que veio para essa gravação na igreja São José de Anchieta, não é, no coração da cidade de São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. São José de Anchieta, apóstolo do Brasil. Exatamente, e copadroeiro do Brasil. Copadroeiro do Brasil, verdade. Exatamente. Padre Carlos Alberto, esta é a quarta construção, né? Teve inclusive demolição da antiga igreja, da terceira. O senhor poderia nos falar um pouco sobre esta grande reforma e o papel também de Cláudio Pastro junto com o senhor? Sim. Em primeiro lugar, é importante nós termos consciência que quando da reconstrução da igreja, de sua inauguração em 1979, o espaço litúrgico não foi terminado, não é? Portanto, tudo estava assim muito improvisado. Cru, propriamente. E com as peças que haviam sobrado da demolição, eles fizeram uma espécie... Um arranjo que imitava o barroco, na verdade, da igreja. Foi o tempo, então, de a gente pensar na reforma da igreja e a única pessoa, e a primeira e única pessoa que eu pensei foi Cláudio Pastro. O Cláudio me disse assim, nós temos que fazer aqui um ambiente, não é? Onde as pessoas entrando se sintam rezadas. E é esse conceito que nos guiou, seja na distribuição do espaço litúrgico, seja na iluminação da igreja, seja nas obras de arte que estão aqui, e seja num conceito que fez parte da Companhia de Jesus e das igrejas da Companhia de Jesus, sobretudo em São Paulo. Uma igreja despojada e, ao mesmo tempo, que tivesse um ambiente orante. Padre Carlos, nós estamos nos encaminhando para a fonte batismal, a pia batismal, e eu vejo que de frente está a mesa da palavra, o ambão. Nós quisermos recuperar para a vida da igreja 3 centralidades. E se vocês observarem, nós temos aqui, não é, as coisas, os nossos ornamentos litúrgicos, por assim dizer, dispostos em forma de cruz. Considerando a entrada, a porta, na verdade a porta, depois o altar, que é o central, a fonte batismal e o ambão. Em forma de cruz. Em forma de cruz. Pois a cruz, grosso modo, é o penhor da nossa salvação. E esta oração foi ideia do Cláudio Pastro ou foi o senhor que sugeriu? Não, foi ideia do Cláudio Pastro. E assim como o senhor faz a cada batizado, novamente para nos voltarmos para essa oração, e se o senhor pudesse então rezar para nós. Aqui nasce para o céu um povo de nobre estirpe. O Espírito é quem dá a vida nessas águas fecundas. Aqui, a Mãe Igreja gera com fértil virgindade aqueles que coloca no mundo pela ação do Espírito. Esta é a fonte da vida, que banha todo o universo. Brota da ferida do coração do Cristo e faz o cristão. Esperai no reino, vós que nascestes nesta fonte. É do batistério lateranense. Aqui é como se a fonte batismal fosse o útero da igreja, que dá a vida de fé para aqueles que são mergulhados
nessas águas fecundas. Então estamos diante do presbitério, este conjunto onde está o altar, é o que mais o chama a atenção, é isso? O conjunto do altar é um conjunto harmonioso e ao mesmo tempo me ajuda a uma disposição interna quando eu venho aqui pelas manhãs rezar. Porque quando eu estou presidindo a Eucaristia, não estou olhando para ele, estou olhando para a Assembleia, que também é uma bela visão. Esse dourado de fundo tem um significado. Você sabe que aqui em São Paulo nós não tínhamos tanto ouro como em Minas Gerais, portanto, o que tinha de ouro estava concentrado praticamente no altar, não é? No presbitério. O que nós tentamos com esses azulejos dourados, né, na intuição do próprio Cláudio, foi fazer uma releitura do barroco, não é? E do barroco paulista, que é um barroco despojado. Esse é o sentido, né? E no centro dessa releitura do barroco, representada por esses azulejos dourados, a gente tem essa belíssima cruz. Vamos chegar até lá próximo da cruz? Do século XVI, propriamente dito. Padre Anísio, é bom saber, nós estamos passando aqui pelo altar, isso aqui não é um revestimento, é um bloco de granito de 4 toneladas. 4 toneladas. Nenhum dos ornamentos litúrgicos dispostos aqui, não é, no espaço litúrgico dessa igreja, é revestimento. A fonte batismal pesa 3,5 toneladas, assim como o ambão também. Uma pedra inteira, essa aqui também é uma pedra inteira. É um bloco. E o senhor estava falando do crucifixo. Isso, que é uma peça do século XVI, que quando eu cheguei ela estava, na verdade, não é, na reserva técnica do museu, de onde a gente tirou, tratou para ser colocada aqui, com o símbolo dos jesuítas nos azulejos, e aí, sobretudo, o símbolo da videira e dos ramos. Na verdade, é do Cristo, que é o centro da vida da igreja, e nós que estamos enxertados na vida de Cristo para produzir os frutos do amor fraterno, né? Padre Carlos Alberto, não tem lugar melhor para nós encerrarmos essa participação toda especial do Senhor. Muito obrigado por nos acolher nesse lugar tão bonito, tão significativo para nós. Eu agradeço por escolherem a nossa igreja para fazer esse programa. Agradeço pela sua presença aqui, pela presença da equipe da TV Evangelizar. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Padre Anísio. Muito obrigado. Para conhecer melhor um pouco sobre a construção, a história, eu quero chamar agora Tobias Machado. Ele que é um arquiteto especialista em construção de igrejas e vai fazer uma análise e contar para nós um pouco sobre a história desta igreja, porque aqui nasceu a cidade de São Paulo. Grande Padre Anísio, deixe comigo aqui. Agora eu convido a você, meu amigo e minha amiga, para juntos investigarmos um pouco mais sobre esta belíssima obra. Estamos precisamente no ano de 1554. A esse momento, lá na Europa, a Basílica de São Pedro estava em plena construção e a Santa Igreja vivia a Contra-Reforma, que de alguma forma também viria a impulsionar o desenvolvimento da arte barroca anos mais tarde, como por exemplo para a Igreja de Jesus, que seria administrada pelos jesuítas. Muito bem, é também pelas mãos dos jesuítas que em 1554, no lado de cá do Oceano Atlântico, nos princípios do Brasil colônia, a cidade de São Paulo era fundada com a construção justamente do pátio do colégio. O conjunto arquitetônico do pátio do colégio consistia basicamente na escola e na igreja, edificadas uma ao lado da outra em uma região elevada que permitiria segurança aos padres que ali moravam, estando entre eles nada mais, nada menos do que o agora santo São José de Anchieta.
Entre as finalidades dessas edificações, que são construídas como um lugar de parada da expedição que vinha do litoral, estava também o ensino e a catequização dos índios. Assim, certamente, com intensos debates patrimoniais acerca de uma decisão que materializaria uma reprodução do passado, os prédios, de fato, passariam a ser reconstruídos. O edifício educacional em 1954 e a igreja em 1976. A igreja reconstruída procura fidelizar aspectos gerais da composição formal, mas não dos detalhes. Internamente, o templo é composto basicamente pelo nártex, nave, presbitério, corredores laterais e coro. Com a reconstrução, já no período pós-Concílio Vaticano II, o presbitério assume o altar-mesa, independente do retábulo, que em um primeiro momento apresenta-se da união de diversos elementos que compõem tal mobiliário. Encimado pela imagem de São José de Anchieta, que, por meio de um acortinado, recebe como um pano de fundo. Assim, em 2009, promove-se um repensar do ambiente litúrgico, que se consolida por meio das mãos do artista sacro Cláudio Pastro. Sua proposta para adequação do espaço ousa na disposição e, ao mesmo tempo, promove a fácil identificação dos polos celebrativos. É visível que a composição dos materiais oportunizam ainda mais a sobriedade e a leveza ao ambiente. As aberturas das portas que ladeiam o presbitério permanecem no ambiente nessa reforma de 2009, sendo que a do lado esquerdo foi transformada em um nicho para receber o tabernáculo. Dessa forma, garantiu-se a simetria da arquitetura original. A disposição dos assentos para a Assembleia também é ousada diante da arquitetura inspirada na construção pré-conciliar. Com os bancos dispostos em orientações distintas, favorece-se a circulação ao Santíssimo, à fonte batismal e ao ambão, e ainda permite-se generoso espaço diante do presbitério. Nem preciso falar que vale a pena a visita, não é verdade? Essa arquitetura, mesmo entendendo-se que foi reedificada, guarda consigo os traços de um Brasil colônia e, com os caprichos da história, é a materialização dos princípios desta metrópole, São Paulo. Meus amigos, minhas amigas, essa história é maravilhosa e eu quero ver como que ela continua. Padre Anísio, continua essa história para nós, por favor? Excelente participação, conta a história nesta igreja, nesse local onde nasceu a cidade de São Paulo. E depois do intervalo, você vai conferir uma entrevista toda especial com uma historiadora, Larissa Maia, que vai contar detalhes também desta igreja. Fique conosco. Larissa, muito obrigado pela sua disponibilidade em nos conceder esta entrevista, para a TV Evangelizar. Uma alegria poder colaborar e recebê-los aqui no pátio do colégio. E você já está há 12 anos aqui, então conhece bem toda essa estrutura. Nós estamos numa lateral da entrada, uma das partes mais antigas, que inclusive foi conservada, mas nós estamos diante de uma relíquia de primeiro grau de São José de Anchieta, apóstolo do Brasil. O que podemos falar, em primeiro lugar, claro, dessa figura? Anchieta teve uma importância muito grande na história, seja da missão da Companhia de Jesus aqui no período colonial, seja para a missão de toda a igreja, para a história propriamente do Brasil. Anchieta chegou aqui ainda muito jovem, ainda um estudante jesuíta, mas o trabalho dele foi tão grande, alcançou tantas pessoas, seja no cuidado propriamente espiritual, na catequese, na evangelização, seja em tantos outros trabalhos que Anchieta exerceu aqui em São Paulo.
né, no cuidado dos corpos também, né? Anchieta ajudou na cura de muitos indígenas em contato com esses colonos que contraíram tantas doenças e Anchieta alcançou muitas pessoas em muitos lugares desse país. Não à toa foi declarado apóstolo do Brasil pelo Papa Francisco. E aqui, particularmente em São Paulo, e neste lugar, exato, histórico, né, do antigo Colégio de São Paulo de Piratininga, Anchieta exerceu, de fato, a maior da sua missão, que foi propriamente a evangelização e o contato com os autóctonos daqui de São Paulo, de Piratininga. Exato. Então, Anchieta participa da fundação do colégio, né, o Colégio de São Paulo de Piratininga, ainda como estudante, né, e vai trabalhar seja no ensino dos indígenas aqui nesse colégio, seja propriamente na evangelização. E de muitas formas, né, seja através do teatro, através da poesia, enfim, através da tradução, né, dessa doutrina para o tupi. Então, essa proximidade com os índios que fez com que Anchieta alcançasse tanto sucesso, né, no seu trabalho e no seu apostolado. Um grande catequista do Brasil. Exatamente. Então, essa igreja dedicada, né, desde a beatificação em 1980 ao Beato Anchieta e desde 2014 a São José de Anchieta, tem a sua fundação, né, os seus alicerces ainda do período colonial. E esta relíquia que nós temos aqui é de que parte do corpo de Anchieta? É do fêmur de Anchieta. É a maior relíquia que nós temos. É a maior relíquia, sim, do santo brasileiro. Outras relíquias vieram para o pátio do colégio, à época da descoberta dessas relíquias na década de 1960, porque os jesuítas foram expulsos, não somente os vivos, mas também os mortos. As relíquias de Anchieta também são dispersas à época da expulsão pelo Marquês de Pombal e elas são reencontradas na década de 1960 em Portugal. Larissa, então Anchieta não estava sozinho nesse lugar histórico? Exato, Anchieta, apesar de toda a sua potência e não obstante a sua potência, no início deste espaço e na fundação do Colégio de São Paulo, Anchieta chegou como um estudante, né? A época consta irmão. Que ainda irmão. Santo, né? Irmão. Que a gente consegue vislumbrar o grupo dos 13 primeiros jesuítas que estavam aqui na fundação do Colégio de São Paulo de Piratininga no dia 25 de janeiro de 1554. Larissa, quando eu entrei na igreja, eu percebi que nós temos algumas obras completas no azulejo. Elas remetem a Portugal? Elas remetem a Portugal na medida em que os famosos azulejos portugueses estiveram em grande parte das igrejas coloniais aqui no Brasil, né? Cláudio Pastro resgata essa história das igrejas do período colonial, mas com uma estética, com uma roupagem contemporânea e trazendo elementos da nossa história, da história de São Paulo, como as figuras do padre Manuel da Nóbrega, que foi o primeiro superior e que decidiu propriamente... Nós temos aqui na entrada já. Isso. Então, é muito emblemática essa imagem que o Cláudio Pastro nos traz, que ele mostra esse processo que ficou famoso na historiografia da adaptabilidade da Companhia de Jesus nos diversos lugares. E enculturação. Exatamente. Então, Anchieta, ao trazer o Evangelho em Tupi, ele traz muito... cultura. Isso, ele traz muito da cultura indígena para todo esse processo histórico. E aqui na lateral nós temos ele catequizando, é isso? Ele é catequista? Exatamente. Quando os jesuítas se instalam aqui em terras brasileiras e percebem que visitar as aldeias não era um método muito eficaz, porque os povos indígenas não assimilavam propriamente a doutrina, ele decide estar ao lado deles. Nós vemos aqui este órgão de tubos. Isso. Ele provavelmente não é brasileiro, né? Ele de que origem? Esse é um órgão italiano. Isso, um tamborini. Que está em pleno funcionamento? Que está em pleno funcionamento e é uma parte muito importante da nossa ação litúrgica, é também o órgão de tubos. É um órgão que pertencia a uma outra igreja, um órgão maior, ele é parte de um órgão maior, mas que aqui no pátio ele é tocado todos os dias, inclusive nas missas cantadas também, aos domingos, e integra propriamente a liturgia feita nessa igreja. Larissa, nós estamos no lugar dentro da igreja que mais
lhe chama a atenção? Eu acho muito bonito pensar a fé como um movimento. E ter a mesa da palavra no meio do povo de Deus, né, que obriga o celebrante a sair do altar e vir aqui no meio do povo de Deus ler a palavra, eu acho que é um movimento muito bonito, né? Porque a fé ela não é estática, né? Ela é cheia de idas e vindas, então eu acho um movimento muito interessante. E eu me dei conta de que, de fato, eu estou sempre aqui, bem próximo da mesa da palavra, é uma peça que eu gosto muito aqui dessa igreja. Mas aqui um pouco antes da pandemia teve um grande evento com um dos maiores maestros, compositores da atualidade, que é Marco Frisina. Monsenhor Marco Frisina, ele é regente do coral oficial da Diocese de Roma. Conte-nos como foi. Foi uma grande honra, uma alegria imensa receber Frisina aqui nesta igreja. A nossa escola Cantorum, junto com o coro da Arquidiocese de Campinas, gravamos um CD das obras de Frisina em português, chama Eis-me Aqui, Senhor. E Frisina esteve aqui regendo nossa escola, foi um momento muito especial. Então, Larissa, encerrando a sua participação, e quero agradecer em nome da TV Evangelizar pela generosidade e por amar tanto esse lugar que você já está há tanto tempo. Muito obrigado. Foi uma alegria recebê-los aqui, sintam-se sempre muito bem-vindos. Muito obrigada. Agora chegou o momento de contemplar, de curtir este templo. Vamos lá? Estamos quase encerrando o nosso programa e, como de costume, nós sempre apresentamos diante do Santíssimo Sacramento o nosso pedido, porque é de uma tradição antiga que quando nós conhecemos uma igreja nova, fazemos sempre um pedido. E você também, de onde você estiver assistindo este programa, faça o seu pedido. Nós estamos nesta igreja tão particular, um templo histórico dedicado a São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, o grande catequista do Brasil. Catequizar significa ecoar a palavra de Deus, ecoar também a doutrina. Vamos lembrar de todos aqueles que ecoam a palavra de Deus, de todos os catequistas e apresentar também a nossa intenção particular. Vamos rezar? Rezemos juntos.
Chegamos ao final de mais um programa Conhecendo Igrejas. Deus abençoe você imensamente. Shalom. Até o próximo programa.